anotada da Sabedoria das Leis Eternas, eu fiz questão de colocar na introdução a estrutura geral que o Mário havia planejado para a sua própria obra. Ele não expõe essa estrutura em parte alguma, né, mas a gente percebe pelas dicas que ele enuncia aqui e ali do plano que ele está seguindo, eu consegui montar a estrutura inteira do que ele chamava de enciclopédia das ciências filosóficas. É só tendo essa estrutura total em vista que você entende o pensamento do Mário. Fora disso, não, o pessoal vai ficar reparando um detalhe no outro, sobretudo vai querer defini-lo por categorias que não são as dele. Quer dizer, não tem o menor sentido você tentar definir o conjunto da filosofia do Mário a partir do viés político. Isso é impossível. Mas no Brasil, como ninguém... O brasileiro não tem capacidade para esse negócio de metafísica, de epistemologia, etc. Mas então ele quer reduzir tudo a uma questão política, entendeu? Então olha por esse prisma e quer explicar tudo por isso aí. Assim não dá para fazer. O Mário é um filósofo, vamos dizer, um filósofo original só pode ser entendido dentro dos seus próprios termos. Quer dizer, com a hierarquia temática que ele propõe. Agora, querer catalogar politicamente de maneira prévia, isso aí é coisa de gente que é idosa, tá entendendo? Não sei se isso te explica. Isso explica, porque tem muita coisa interessante dele. Existirem elementos anarquistas coexistindo com elementos cristãos não quer dizer que ele fez um anarquismo cristão, você tá entendendo? Quer dizer, a filosofia do Mário é uma coisa gigantesca, como a obra de Aristóteles. Você tem todas as dimensões ali. Ali dentro cabe tudo. Tá certo? Mesmo porque a pretensão do Mário era fazer o que ele chamava de mateses. Mateses é o conjunto, vamos dizer, das teses afirmadas pela totalidade da filosofia ao longo de todo o seu desenvolvimento. Ele achava que era possível expressar isso, expressar num discurso unificado. Isso aí, de maneira que a filosofia do Mário Ferreira não fosse propriamente a filosofia do Mário Ferreira, mas uma espécie de unidade transcendente das filosofias. Num projeto desta abrangência, você querer classificar como anarquismo cristão, então é besteira. É besteira. Não se define a filosofia de um grande filósofo pela filosofia de um outro, e muito menos pela filosofia de alguém pequenininho, tá entendendo? Isso não se faz. Isso vamos dizer, é simples erro de interpretação. Por preguiça de apreender o conjunto. Tem um outro... Oi? Tem um outro aspecto da obra dele que ele fala Peraí, sobre... tem mais gente na fila. Então vamos lá, eu vou desconectar aqui. Então pode ficar a sua pergunta para a próxima? Tranquilo. Fica na mão aí, fica na linha aí que se eu acabar a outra pergunta tiver tempo, nós voltamos aí. Beleza. Alô? Alô? Quem está na linha? Alô? Tá horrível essa ligação, tá muito barulho. Diga. Eu não sei, eu estou aqui pesado, deve estar no problema. Bom, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa. Uma palavra que você diz, muito barulho. Tenta a conexão de novo, tá muito ruim. Vou voltar lá pro Fábio. Alô, Fábio? Alô? Muito bem, a ligação estava muito ruim, eu não sei por que isso acontece. Mas, enquanto isso, vou respondendo aqui um outro e-mail. Alguém me pergunta, por que sujeitos esquerdistas encaram o comunismo como algo diferente do socialismo? Encaram como diferente do socialismo porque são ou ignorantes ou sem vergonha. Porque comunismo é apenas o nome do estágio final do socialismo. Comunismo nunca existiu, só o que existiu é uma variedade de socialismo. Socialismo soviético, socialismo social-democrático sueco, socialismo fabiano, etc, etc. Quer dizer, só existiu o socialismo. A gente usa comunismo assim até por um exagero, entendeu? Agora, os caras querem dizer que assim, querem dar a ideia de que comunismo é uma coisa ruim e socialismo é bom. Eu digo, mas isso é uma maravilha. Isso aí é a mesma coisa que dizer que Beelzebub é melhor que Satanás. É exatamente a mesma coisa. Inclusive, na sua versão mais adocicada, que é a social-democracia europeia, outro dia eu estava comentando aqui aquela descoberta do escritor Vladimir Bukovsky de que a KGB financiava todos os principais jornais social-democratas da Europa durante a década de 70.
Então, agora, o sujeito quer se prevalecer de uma diferença de palavra para dizer que uma coisa é malvada e a outra é boazinha, isso aí é fraude. Comunismo não existe, só o que existe é socialismo. Outro dia, inclusive, o José Justo de Tavares escreveu uma coisa dizendo o seguinte: olha, eu fui social-democrata minha vida inteira, mas estou acabando de descobrir que isso só serve de instrumento para o comunismo. Eu digo, descobriu a pólvora. Muito bem. E eu acho que hoje não dá mais tempo de fazer nada. O negócio aqui tem um monte de e-mails, mas já esgotou. Vamos ver se tem mais alguém na linha aí. Vamos ver. Alô? Alô, quem está na linha aí? Oh. Alô? Olavo, sou eu mesmo que continuei na linha. Então, vamos ver, você tinha outra pergunta. Então, eu queria que, se possível, você explicasse melhor o que é, na visão do Mário Ferreira dos Santos, a invasão vertical. E se isso tem a ver com a rebelião das massas do Ortega Gasset. É exatamente o mesmo processo. Só que ele usou, vamos dizer, uma expressão que tinha sido criada pelo Walter Rathenau. Walter Rathenau era o ministro da Economia da Alemanha que foi assassinado por um anarquista. Quer dizer, ele sentiu a invasão vertical dos bárbaros exatamente, ele sentou em cima dela, por assim dizer, né? Mas o processo é mais ou menos o mesmo, quer dizer, é um processo de barbarização. Existem vários livros importantes sobre isso já no começo do século. Você tem o do Ortega Gasset, A Rebelião das Massas, é sobre isso. Você tem o livro do Julian Benda, da Trahison de Klerk. Você tem o livro do Jan Huizinga, o grande historiador holandês, o livro que se chama Nas Sombras do Amanhã, existe uma tradução portuguesa. Você tem o próprio livro do René Guénon, A Crise do Mundo Moderno, também sobre o mesmo processo, só que visto de outra maneira. Mas esta ideia, vamos dizer, de uma barbarização do Ocidente, que hoje está diante da nossa cara, a hora que você vê que um tipo como Emir Sader é aceito como intelectual, falam, aí acabou. Na hora que você vê o sujeito escrevendo que Dostoiévski é anti-Bush, acabou, quer dizer, nós estamos em plena barbárie, evidentemente. Né? Quer dizer, o sujeito vai usar até uma das maiores criações culturais da humanidade, vai distorcer completamente para fazer daquilo um instrumento de uma propaganda política vulgar. Quer dizer, quando chega aí, você vê que a ideia de cultura superior, por exemplo, no Brasil não tem mais cultura superior. O Brasil chegou a ter um rudimento de cultura superior que foi absolutamente esmagado a partir da década de 80, tá certo? E substituído por essa propaganda comunista grosseira. Então, eram coisas que esse pessoal todo dizia que ia acontecer, que na época parecia exagerado. Você vê que a rebelião das massas, quando você lê hoje, parece até adocicada perto do que a gente vê que está acontecendo. Então, mas esse mesmo processo de imbecilização brutal que houve, vamos dizer, em escala menor, houve na Alemanha na década de 30, a Alemanha é uma espécie de laboratório, quer dizer, em escala pequena. O que aconteceu na Alemanha é que hoje você acompanha, por exemplo, no livro do Karl Kraus, é o que você vê em escala mundial hoje. E praticamente não tem ninguém resistindo contra ele. Na Europa ninguém resiste. Aqui nos Estados Unidos tem muita resistência. Claro, a América pertence a outro ciclo. Quer dizer, a América não foi totalmente afetada por isso. Foi só, digamos, 40% da área cultural afetada por essa coisa. Mas o resto do mundo caiu na mão da barbárie já há que tempo. Vale a pena ressaltar que... Oi? Diga. Não, é só ressaltar esse Paulo Bezerra, ele é o tradutor de praticamente todas as obras do Dostoiévski aqui no Brasil. Da eu consultei agora na 34, né? 34, 54, 74. Então, tanto faz, né? Sei lá o que é. Olha, se a editora tiver número, for 54, o número terminar em 4, não compre. Procure a antiga edição da José Olímpio, que é muito boa. E que em sebo você vai encontrar muito barato. Ótimo. Né? Então,
acabou o nosso tempo, estamos aqui encerrando o programa. No dia 25 nós vamos ter o programa normalmente às 8 horas. Né? Aí vocês já terão terminado o seu almoço de Natal. À noite estarão prontos para ouvir as más notícias. Tá bom? Então até a semana que vem. Muito obrigado a todos.